O tema desta noite da pregação é O Verbo virou gente. E eu não fui nada criativo nisso, eu sou péssimo para escolher tema de pregação. Quase sempre eu não dou um tema, quase sempre eu já exponho a ideia central do que eu vou pregar, porque Deus não me capacitou com o dom da criatividade. Ou se Ele me deu o dom da criatividade, eu preciso ser honesto de dizer que tenho sido negligente, eu não consigo desenvolver. Mas em 96, eu fui convidado por um amigo, um bom amigo, porque bons amigos são aqueles que nos aproximam do Senhor. E eu estava afastado do caminho do Senhor há algum tempo. E o Sandro José Fernandes, que é da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, hoje em dia, na época ele era da Igreja Evangélica da Vila Clementino, ele me convidou para ir até lá para ouvir uma cantata no final do ano, uma cantata que foi produzida pelos irmãos da Igreja Batista do Morumbi, chamada Vento Livre. E a terceira música fala exatamente a respeito do conteúdo do versículo 14. O Verbo virou gente, tornou-se carne. E aquela terceira música causou um impacto profundo no meu coração já naquela época, porque eu nunca tinha parado muito para pensar sobre o fato de que Deus se fez como um de nós. E é isso que o texto bíblico que nós lemos está ressaltando. O Evangelho de João foi escrito com um propósito muito claro, muito definido. Nós nem precisamos procurar muito. O próprio texto sagrado, versículo 31 do capítulo 20, traz a declaração do propósito deste Evangelho. Ele fala que escreveu muitos milagres de Jesus, a fim de que nós possamos crer que Ele é o Filho de Deus, e crendo nele, então, tenhamos a vida eterna no seu nome. Agora, é bem provável também que este evangelho foi, no primeiro século da era cristã, escrito para comunidades gregas. Então, os gregos possuíam alguns problemas com a sua fé. Havia, por exemplo, os seguidores dos estoicos, aqueles que eram dados ao ascetismo, aquela vida rústica. O atual Papa, inclusive, é desse movimento, do movimento franciscano. Não é à toa que ele escolheu o nome de Francisco. É dos que calçam as sandálias da humildade. Mas vive num grande palácio de ouro. Mas são as contradições da vida aqui embaixo, não é? O fato é que o ascetismo, já no primeiro século da era cristã, era uma influência muito grande e conquistava muitos adeptos, e inclusive arrastava algumas pessoas da Igreja de Cristo para que aderissem às suas filosofias. E ao longo da história nós vemos que muitos de fato aderiram sim, fazem voto de pobreza, coisa que Deus não exige que você e eu façamos. O que Deus exige de você e de mim é que nós tenhamos uma vida inteiramente dedicada a Ele. É que quer comamos ou bebamos, façamos toda e qualquer coisa para a glória do Senhor Jesus. E se formos pobres, que seja para a glória do Senhor. Se formos ricos também. Agora, é bem verdade que a maior parte de nós, os que somos salvos, não somos ricos. Aliás, o próprio Cristo disse que muitas vezes é mais fácil acontecer um milagre de um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E veja, por exemplo, o André, ele tornou-se rico, ele não nasceu rico, deu testemunho hoje, né? Acontece muitas vezes de nós termos origem humilde, Deus nos abençoar e nos capacitar com sabedoria, com habilidades profissionais, então nós conseguimos melhores condições de vida, conseguimos recursos. E para algumas pessoas isso é um pouco de tabu, o crente pode ou não pode ter uma vida melhor, ter dinheiro, querer ganhar mais. Eu já falei a meu respeito, cada novo ano eu tento ganhar mais. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais recursos.
A lei da economia geral vale mais para mim do que para a economia geral. Os recursos são escassos e as necessidades crescentes. Eu sei que para você é diferente, mas para mim isso acontece mesmo. Se eu tiver, para o próximo ano, o dobro do salário que eu tenho em 2016, eu já tenho onde gastar. Pode ter certeza disso. Então, não é pecado o cristão, a cristã, ir em busca dessas conquistas. É errado viver em função disso. É errado viver como se o dinheiro fosse o principal motivo da vida. É errado ser ganancioso. É errado ser avarento. Agora, não é errado você ter planos, propósitos, inclusive no Senhor, de abençoar, de servir, de investir no reino de Deus, e para isso ir em busca de mais recursos. Ao contrário, é sábio, é investir no que é eterno, é buscar o reino do Senhor e a sua justiça antes e acima de todas as coisas. Mas como eu dizia do meu amigo, ele me chamou para ver a cantata, e ali pela primeira vez eu me dei conta da verdade de que Deus se fez como um de nós. O texto começa falando sobre a eternidade do Senhor Jesus. Essa palavra no princípio, que foi escrita aqui em grego, é a equivalência do hebraico de Gênesis 1:1, no princípio. Para judeus e para gregos, essa expressão tinha uma força, tinha um impacto, comunicava uma ideia muito maior do que o começo puro e simples de algo. Porque a ideia aqui é de algo que teve início por um agente que é anterior. E no caso de Deus, um agente eterno, que não tem início e fim. Jesus Cristo fala de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é de eternidade a eternidade, como Deus e Pai é também eterno em si mesmo, e o Espírito Santo também. Então João enfatiza isso para um grupo de pessoas que estavam sendo influenciados pelo ascetismo, por um grupo de pessoas também que estava já sendo aliciado pelas filosofias dos gnósticos, a seita que surgiu especialmente no 2º século depois de Cristo, mas que ensinava os conceitos de Deus e também a mistura de religiões místicas antigas com rituais de iniciação, de sabedoria, e levava as pessoas a pensar que era pelo nosso esforço pessoal, pela nossa busca, pela nossa sabedoria, que nós alcançamos o favor de Deus e que nós também galgamos patamares mais altos de espiritualidade. Certamente, pela leitura do capítulo 1, dos versículos que nós lemos, havia também um grupo de pessoas a quem João se dirigia, o evangelista, que eram seguidoras ainda de João, o Batista. E ele precisa dizer: surgiu um homem chamado João, que foi enviado por Deus, e ele veio dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio declarar que a luz haveria de se manifestar. E aí nós entramos no ponto principal, porque João quer enfatizar aqui que Deus se fez como um de nós, que o Verbo se fez gente, que a palavra que era desde o princípio encarnou e veio habitar entre nós. E isso porque Deus havia feito promessas para o seu povo, desde a queda no jardim do Éden, que quando Adão e Eva notaram-se nus depois de comer o fruto proibido, e fizeram para si roupas com folhas de figueira, Deus então lhes faz roupas com peles de cordeiro, mas quando sentencia a serpente, o Senhor, o nosso Deus, deixa bem claro que da semente, da descendência da mulher, surgiria um homem que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado. Séculos depois, Deus, quando levanta o povo de Israel, através de Abraão, de Isaque e de Israel, os 12 patriarcas que compõem as 12 tribos, ele entrega a lei
através de Moisés, gravada em tábuas de pedra. Mas o próprio Deus faz uma promessa, que chegaria dias em que a lei do Senhor não estaria em tábuas de pedra, porque o povo ouvia a lei, como nós muitas vezes ouvimos aqui, e ouvimos 1, 2, 10, alguns aqui ouvem 53, 54 semanas por ano a palavra de Deus. Alguns ouvem 2 vezes por semana. Se forem, portanto, 52 semanas que a média, são 104 ocasiões de ouvir a palavra de Deus. E há pessoas que vêm durante a semana, nas quartas-feiras. Acrescente mais 52, são 156 oportunidades de ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós só ouvimos, não colocamos em prática. Há pessoas que têm a palavra de Deus memorizada. Há gente que tem uma facilidade enorme de recitar versículos bíblicos. Há outros que não conseguem memorizar todo o versículo literalmente. A maioria não consegue guardar a referência. João 1, 10, 1 Coríntios 15, 1, que é uma referência bem bonita, né? 16, 1 também é bom. 1 Coríntios 1, 15, aí eu não acho muito legal. Entendedores entendem, né? O fato é que algumas pessoas sabem explicar doutrinas complicadas da Bíblia. Algumas pessoas sabem grandes mistérios espirituais. Mas a palavra está na mente, a palavra está na memória, a palavra não é praticada no dia a dia, porque é isso que conta, é isso que importa. Quando Deus falou ao profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 10, veja o que as escrituras dizem: Filho do homem, ouça atentamente, guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. Como nós vimos na semana passada, em Apocalipse 22, guardar as palavras não significa apenas mentalizar, memorizar, mas sim observá-las, cumpri-las. A gente que escuta e nunca coloca em prática. E eu não sou dos que dizem que se você escuta e não coloca em prática, isso não adianta nada. Alguma coisa adianta sim. Se você lembra da palavra, é melhor lembrar da palavra do que lembrar de bobagem. É melhor trazer a palavra na mente do que trazer maus pensamentos. Anos atrás eu escutei uma ilustração preciosa. Diz que um rapaz, ele questionou um monge num monastério antigo da Idade Média sobre o porquê ler a Bíblia todo dia. E aí o monge pegou um cesto de juncos e disse para ele: vai, enche isso aqui de água e traz para mim. E o rapaz falou: mas isso daqui não vai segurar água. Obedece. Vai, enche de água e traz isso aqui para mim. E o rapaz foi então no ribeiro, pegou a água. Quando ele chegou, estava vazio, evidentemente. E o monge pergunta: o que você aprendeu? Que cesto de junco não segura água. Então vai lá, pega mais água e traz aqui para mim. E o sujeito fez isso dezenas de vezes. E o monge sempre perguntando: o que você aprendeu? É que isso daqui, além de tudo, é muito cansativo. O que você aprendeu? Que o riacho fica muito longe. Na derradeira vez em que ele foi buscar água, o monge pergunta: então, o que você aprendeu? Ele olha para o cesto de juncos e diz: uau! Ele ficou limpo. Só no ato de ir colher a água várias vezes. E não é o que diz lá em Salmo 119, 11? Como purificará o jovem, a pessoa, o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. É claro que o observar ali diz respeito a praticar a palavra. E o próprio Senhor Jesus disse que é feliz, que é bem-aventurado aquele que ouve as palavras e as pratica. É como quem constrói uma casa sobre rocha. Mas por causa dessa nossa incapacidade humana de ouvir a palavra de Deus, de observar a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus, uma vez que Deus deu a sua lei, deu a sua palavra escrita na pedra, Ele prometeu que gravaria essa palavra nos nossos corações. E é disso que o texto bíblico aqui de João 1 está falando.
sobre como Deus decidiu colocar a sua palavra em nossos corações. Ele fez isso através de meios encarnacionais, ou seja, Deus colocou a sua palavra em nossos corações, vindo Ele mesmo ao mundo através de Cristo Jesus, para ser como um de nós. Foi assim que Ele colocou a sua palavra em nossos corações. Foi assim que Ele conquistou as nossas almas. Foi assim que Ele alcançou a salvação das nossas vidas, vindo fazer parte da nossa história, vindo fazer parte da nossa miséria, entendendo os nossos sofrimentos. Na semana passada eu mencionei alguns textos de Hebreus, especialmente os capítulos 2, capítulo 4, sobre o fato de Jesus ser um sumo sacerdote que se compadece de nós, capítulo 4, os versículos 14 e 15, porque Ele viveu as mesmas angústias que nós estamos vivendo hoje. Ele foi provado, Ele foi tentado em todas as áreas, porém sem pecar, e é por isso que Ele se compadece das nossas vidas, porque a palavra se tornou carne. A expressão carne aqui também no original é muito forte, é uma expressão muito contundente. Ele assumiu a nossa condição humana de vida, Ele que é o Criador, Ele que sustenta todas as coisas pelo seu poder, Ele que quando veio ao mundo não foi reconhecido pelo mundo, Ele que quando veio para o seio do seu próprio povo de Israel, não foi recebido, mas Ele veio precisamente, porque só por esta forma, só através deste método, a palavra de Deus alcançaria nossos corações. A encarnação de Jesus, portanto, Ele que é a palavra viva de Deus, Ele que é a palavra eterna de Deus. Há muitos textos que falam sobre a palavra de uma maneira tão contundente, tão preciosa. Isaías 40, versículo 8, que muita gente sabe de memória: seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que tem poder de gerar vida, essa palavra que sustenta, essa palavra que é o próprio Deus, essa palavra que foi encarnada em Jesus, é a nossa fonte de vida. E no texto, especialmente no Evangelho de João, se você ler com atenção, você vai ver que João menciona a palavra vida dezenas de vezes, precisamente 34 vezes. Porque é pela palavra de Deus que nós temos vida. E como assim pela palavra de Deus que nós temos vida? Pela palavra encarnada de Deus. Porque a palavra se fez gente, o verbo fez-se homem, Ele veio a esse mundo para nos alcançar. E além de dar vida, Ele também ilumina o nosso caminho, Ele é a luz. João também traz uma ênfase muito grande nessa questão de Jesus ser a luz do mundo, dele ser a luz dos homens. Há muita gente vivendo em trevas. Talvez você esteja vivendo em trevas. E eu não quero dizer com isso que talvez você ainda não recebeu Jesus como teu único e suficiente Salvador. Mas eu quero dizer que sempre que você e eu não vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos vivendo em trevas. E alguém perguntará: mas as trevas estão aqui? Fisicamente, aqui onde nós estamos, as trevas estão aqui? Estão? Toniel, por favor, apaga todas as luzes. Todas as luzes. As trevas estão aqui? Pode acender, irmão. Sim, é claro que sim. As trevas estão aqui. A grande questão não é a ausência das trevas, mas a presença da luz. É a presença da luz que faz com que as nossas vidas sejam diferentes.
Jesus é a luz e essa luz raia quando nós cremos nele para a vida eterna. E essa luz resplandece permanentemente quando nós vivemos para o louvor da sua glória. Quando nós o reconhecemos como o Verbo de Deus encarnado, como a palavra real de Deus. E vivemos então para a glória dele e observamos o que ele nos ensina. Porque dessa forma, além de ser luz, ele passa a ser também a nossa vida, porque ele mora, ele habita dentro de nós. João 14, 23, que é um texto muito conhecido, o Senhor Jesus mesmo afirma que aqueles que ouvem a sua palavra e creem nele, são amados pelo Pai. E o Pai, então, a estes que observam a palavra, que amam a palavra, que cumprem os seus mandamentos, a estes, o Pai e o Filho vem e faz morada no coração. Mas eu quero que você coloque os olhos junto comigo no versículo 14 especificamente. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A expressão carne, como eu já mencionei, no texto grego, ela é muito forte, ela é de impacto, ela é para causar um choque no leitor, no ouvinte, porque o Deus que é Espírito, o Deus que é eterno, tornou-se como um ser humano. O Deus que é infinito assumiu a finitude de um corpo humano. O Deus que é cheio de glória passou a andar por aqui como um de nós. E o Verbo viveu, especialmente nas Bíblias mais antigas, Almeida Corrigida Fiel, vem traduzido como habitou. A palavra no grego original, ela tem a mesma raiz, ela pertence à mesma família da palavra tabernáculo. E você deve se lembrar de tabernáculo por causa do Antigo Testamento. Lembra do Êxodo, quando o povo saiu da terra do Egito, foi peregrinar no deserto, e Deus então deu instrução a Moisés para que ele usasse alguns homens aos quais o próprio Deus deu sabedoria para eles construírem um tabernáculo, uma tenda. E quando aquela tenda foi construída, aquele tabernáculo foi montado, a glória de Deus encheu aquele lugar, permeou todo aquele espaço, porque aquele tabernáculo representava a presença de Deus entre os homens. E por isso a glória de Deus se manifestava nele. Jesus, quando viveu, quando habitou entre nós, era o próprio tabernáculo de Deus. Era a manifestação visível da glória de Deus. E essa glória se manifesta através de dois grandes, de duas maravilhosas manifestações: graça e verdade. Graça é o favor que não se merece. Verdade é a essência do próprio Deus. O próprio Jesus disse de si: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele, sendo a verdade, manifesta a verdade de Deus, traz o conhecimento de Deus para nós, leva-nos para próximos de Deus, ao contrário do que faz o engano, o erro, a mentira, que nos afasta do Senhor. A palavra, portanto, é a verdade. A palavra encarnou, a palavra veio a este mundo, a palavra habitou entre nós, tabernaculou entre nós. A palavra é o próprio Jesus, e Ele é a verdade.
Daí porque, meus irmãos e irmãs, aqui na Igreja Batista de Jordanópolis, nós não cansamos de afirmar que a tua vida deve ser estabelecida na palavra de Deus. Porque esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, é a verdade. Ela é infalível, ela é inerrável, ela é perfeita, ela é santa. Ela capacita você, irmão, você, irmã, a viver vitoriosamente. Ela capacita você, irmão, capacita você, irmã, a desfrutar a glória de Deus neste mundo. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela purifica o teu coração, limpa a tua mente, faz com que a tua vida seja santificada. A palavra de Deus é o único agente que tem poder para salvar, porque Deus escolheu salvar através da loucura da pregação desta palavra. A palavra de Deus é que sustenta a vida. A palavra de Deus é que ilumina o caminho. A palavra de Deus é que dá força para viver. A palavra de Deus é que dá sabedoria para resolver os grandes problemas, as grandes crises, as grandes adversidades da vida. E sabe qual é o grande problema? Acredita-se muito na filosofia. Acredita-se muito na psicologia. Acredita-se muito em diversas ciências humanas. Acredita-se numa infinidade de coisas. E pouca gente está colocando fé, credibilidade na palavra de Deus. Esse é o grande erro. Porque foi por isso que o evangelista João disse: mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós só temos relacionamento intenso com Deus através da palavra. Nós só temos vida eterna através da palavra. No próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, no momento em que uma multidão abandonou Jesus, ficando apenas os 12 apóstolos, Jesus pergunta a eles: vocês também querem ir embora? Simão Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos conhecido e crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tem muita gente se afastando da palavra de Deus. Tem muita gente vivendo longe da palavra de Deus. Tem muita gente fazendo pouco caso da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero despertar a tua atenção, o teu coração, a tua fé, para que, em primeiro lugar, você ouça com atenção a palavra de Deus. Deus falou conosco. Deus se revelou a nós. E Ele fala para ser ouvido. Ouça com atenção a palavra de Deus. Não perca uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não perca. Eu não estou dizendo necessariamente para você vir aqui de segunda a segunda. Embora se você pudesse fazer isso, eu tenho certeza, ia abençoar a tua vida. Mas ao invés de assistir a novela, por que você não pega um pouco da palavra de Deus para ler? 1 ou 2 capítulos. Você vai para o mercado, por que não leva a Bíblia no bolso, na bolsa? A maioria já tem no celular, no smartphone. Semana passada eu fui no mercado e foi desesperador, porque eu tinha tão pouca coisa para comprar, equivalente à quantidade de dinheiro também, né? E quando eu fui para a fila de caixa, ela estava enorme. E aí a minha tentação pessoal é de amaldiçoar aquela longa fila, é de reclamar das pessoas que trabalham no atendimento, porque elas são muito morosas, fazem as coisas muito devagar. Mas essa semana, eu não estou falando da boca para fora, o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração. Ao invés de você reclamar, murmurar, falar mal, abre a tua Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia. E aí o pessoal do fim da fila: ei, tá andando, pode ir, porque eu já tinha perdido a noção do tempo e da hora. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus.
Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus aqui. E não somente aqui, em toda e qualquer igreja séria, idônea, honesta, que prega a palavra de Deus. Eu tenho alguns amigos lá do norte, do Amazonas. Alguns deles já estiveram aqui, especialmente o pastor Valcide Xavier Cativo, que é conhecido de muitos aqui. Ele tem histórias preciosas. Ele já está pastoreando há mais de 30 anos e também fazendo trabalho missionário, levando o evangelho muito longe. Aquelas viagens nos rios do Amazonas e saindo inclusive do nosso país, avançando para a Amazônia Legal do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Inclusive há riscos enormes de fazer isso, de transpor essas fronteiras. Anos atrás ele me contava sobre uma conferência que eles fizeram entre indígenas, em que ele ficaria apenas um final de semana. Ele pregaria na quinta, sexta, sábado e domingo e voltaria para casa. Mas ele demorou quase 10 dias para chegar na comunidade. Porque foi de voadeira, foi de barco com aquele motor fraco, pequeno. E ele chegou muito cansado. Mas quando ele via as pessoas chegando, o cansaço dele ia embora. Porque centenas de pessoas não fizeram o trajeto de barco. Eles andaram dias a pé, porque teriam a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E você e eu muitas vezes estamos desprezando a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, sendo que para nós não tem custo nenhum, sendo que para nós é tão simples, sendo que para nós é tão fácil. Primeiro, irmão, irmã, não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Cristo Jesus disse o seguinte: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Teu carro novo vai quebrar um dia, vai virar carro velho, sucata. Tua casa nova hoje vai virar casa velha, se você não reformar vai cair. Tua roupa nova hoje pode ficar velha daqui a pouco. A minha mesmo aqui, a camisa é até bonita, mas eu confesso que já lavei essa camisa aqui com suor agora. Talvez nem dê para usar mais semana que vem, porque eu não tenho dinheiro para comprar camisa muito cara, né? Então, sabe como são essas coisas? O que é daqui desse mundo é passageiro, é consumível, vai passar. Só a palavra de Deus é eterna. Essa palavra não passa. Porque essa palavra é o próprio Cristo encarnado. Segundo, além de ouvir a palavra de Deus, disponha-se de ser um praticante dela. Dá um passo a mais, sobe mais um degrau. Eu não estou dizendo que praticante da palavra de Deus é carola. Não estou dizendo que praticante da palavra de Deus, no nosso popular, é o beato. Estou dizendo que o praticante da palavra de Deus é o Caxias, é o chato, é o mala sem alça. O praticante da palavra de Deus é o sisudo, fechadão, cara feia. É o domingueiro, é o santarrão. Esse daí é o hipócrita, esse daí é o falso cristão. Praticar a palavra de Deus é tomar as decisões da tua vida de acordo com os conselhos, os mandamentos, os preceitos do Senhor. Você vai fazer uma compra, essa compra vai servir para a glória do Senhor? Primeiro questionamento. Vai fazer um negócio, esse negócio vai glorificar a Deus, vai abençoar o próximo. Vai conversar com alguém, essa conversa vai glorificar o Senhor, vai edificar, vai abençoar. Tudo que você vai fazer, pensa através da palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. E aí nós podemos ir também para os conselhos mais práticos da palavra de Deus, de fugir da imoralidade, da prostituição.
de falar a verdade em amor, de ser justo, honesto, íntegro, reto em tudo que faz. Pratique a palavra de Deus. Em terceiro lugar, compartilhe a palavra de Deus. Eu vou terminar aqui com compartilhe a palavra de Deus. Só que nesta noite tentando ensinar um meio muito prático de compartilhar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você sair por aí, ei, você me dá 5 minutos para eu falar algo importante para você? Se você pode falar 5 minutos com alguém, ótimo. Você pode falar 10 minutos, melhor. Você pode falar meia hora, excelente. Você pode falar mais que isso, toma cuidado, você vai cansar as pessoas. E você entende disso, que você está me escutando aqui, já vai fazer meia hora, não é? Eu não estou dizendo compartilhar a palavra de Deus apenas verbalmente. Compartilhe a palavra como Deus compartilhou. Você viu como Deus compartilhou a palavra? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Cristo entrou nas nossas vidas. Cristo veio ser como um de nós. Cristo veio fazer parte dos nossos problemas. Cristo veio viver a nossa rotina. Cristo veio socorrer-nos naqueles momentos em que nós próprios estamos com aflição, estamos com aperto, estamos cansados. Cristo veio ao nosso lado quando nós estávamos chorando. Cristo também estava presente, Ele veio para celebrar, para participar da festa de casamento. Cristo veio quando estávamos enfermos, quando estávamos ali prostrados, quando nós estávamos na beira, marginalizados no caminho e ninguém prestava atenção. Aí Cristo veio e mudou a nossa história. Compartilhe a palavra de Deus não apenas verbalmente, mas assim como você recebeu o amor encarnacional de Deus na tua vida, porque a palavra veio e se tornou comum de nós, compartilhe a palavra entrando também na vida das pessoas. Compartilhe a palavra fazendo parte dos problemas das pessoas. Compartilhe a palavra carregando os fardos pesados daqueles que estão sofrendo. Compartilhe a palavra sentindo a dor daquele que está enfermo. Compartilha a palavra celebrando com quem está feliz. Compartilha a palavra fazendo parte e tornando a festa mais alegre de quem está comemorando. Compartilha a palavra entrando na vida das pessoas. Sabe, irmãos, eu realmente vou terminar com essa última palavra, este último exemplo. Esse ano de 2016, para mim, foi um ano incrível. Nem terminou, mas foi um ano fantástico. Foi um ano muito acima das minhas expectativas. Eu nunca trabalhei tanto quanto em 2016. Especialmente no ministério cristão. Tem alguém aqui que não recebeu minha visita esse ano? Levanta a mão, por favor. Quem não recebeu a minha visita esse ano? Pode levantar. É para me humilhar mesmo. Ah, John, você não levantou a mão, eu não fui te visitar. Tem um monte de gente aqui que eu não fui visitar. Eu fui visitar o irmão, tive que fazer visita a jato. Lava Jato está rápido, visita a jato também pode entrar, né? Eu entrei e saí da casa dele, porque quando eu fui lá surgiu um grande problema, eu tive que socorrer. Sabe, eu não consegui visitar nem metade das pessoas da igreja esse ano. Nem metade. Não consegui. E aqui na nossa igreja, o pastor Wagner, o pastor Marco Aurélio, Sérgio Rodrigues, muitos outros irmãos e irmãs que trabalham mesmo. E o nosso trabalho é de servir ao Senhor, não é de marketing, não é de propaganda. Nós tivemos que entrar na vida de tanta gente esse ano, em tantos casos dolorosos e difíceis, em tantos momentos de angústia, de aflição, de aperto. Houve situações, nós já conversamos
os pastores a respeito disso, em que eu pessoalmente sentei e chorei. Eu falei: Senhor, eu não sei absolutamente nada sobre o que fazer, eu não tenho resposta para dar, eu não tenho conselho para oferecer, eu não sei resolver esse problema. Deus, socorre, é só a tua misericórdia, é só a tua graça. Foram tantas madrugadas, irmãos e irmãs, de dor e de sofrimento esse ano. Foram tantas tardes e noites ao redor de uma mesa, mas não só a mesa de uma casa, a mesa de um hospital, a mesa de uma empresa, com problemas tão complexos, de gente sofrendo, de gente com dor, de gente com problema tão sério, tão grave. A maior parte dos problemas não são aqueles que você resolve de uma vez só. Então, semana após semana, às vezes dia após dia, eu sei, a conversa foi muito ruim, foi muito difícil, foi muito cansativa hoje, mas a gente vai ter que retomar amanhã, porque isso aqui é importante, isso aqui pode resolver as nossas vidas. Hoje cedo eu fiquei tão feliz, eu não pedi autorização, mas eu vou ter que falar. A irmã Cleide pediu para conversar comigo, e ela falou que foi fazer uma visita para uma irmã que não está frequentando a nossa igreja há 2 meses. Eu nem fui visitar essa irmã. Eu nem fui. E às vezes a maioria das pessoas estão esperando o pastor ir. Louvado seja o Senhor por aqueles que estão esperando o pastor ir. O duro é aguentar aqueles que ficam... o pastor é folgado mesmo, né? Ele não vai. Ainda bem que nós somos em 3 pastores aqui, então você pode escolher de quem você vai falar mal. Mas geralmente tem que falar mal de mim. Poupa os outros 2, tá bom? O alvo sou eu. O pastor é folgadão, ele não vai mesmo, né? Vocês não sabem o que está acontecendo nos nossos dias. Tenta entrar na vida das pessoas. Tenta compartilhar o Evangelho como Jesus, como Deus. A palavra tornou-se ser humano, carne, veio viver entre nós. Você pode falar um caminhão para alguém, mas às vezes só de você passar meia hora sofrendo junto com uma pessoa, esse é o Evangelho mais bem pregado. É a mensagem mais poderosa e efetiva que pode acontecer. E esmagados como fomos esse ano, porque fomos esmagados. Eu entendi um pouco do que Paulo falou em 2 Coríntios. Nós somos atribulados em todas as coisas. Nós sofremos, somos entregues à morte todos os dias. Mas olha, nós somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não vencidos, e carregamos por toda parte o perfume de Cristo nas nossas vidas. Porque no final das contas, como é maravilhoso ver quando nós encarnamos o Evangelho, quando nós entramos na vida das pessoas, como Jesus entrou nas nossas vidas, o poder eficaz dele, restaurando-nos, curando-nos, dando força para viver, reerguendo vidas, refazendo laços rompidos, restaurando casamentos arruinados, reconciliando amizades que foram perdidas, reconstruindo o que o pecado destruiu. Porque o nosso Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. Ouça a palavra, viva a palavra, compartilhe a palavra. Porque a palavra se fez como um de nós, a fim de que nós pudéssemos ter vida, luz, e pudéssemos andar na verdade, pela graça do nosso Deus. Amém?